paz do Senhor, amadas, mais uma vez, mais uma quinta-feira, a gente aqui compartilhando a palavra do Senhor, amém? Mais um momento delas, amém? Eu quero orar nessa hora, eu quero declarar a cobertura do sangue de Jesus sobre nós nesse tempo, para que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, Senhor. No nome de Jesus, Pai, quero entregar, Senhor Deus, esse tempo, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Eu quero entregar, Senhor, essa palavra, Senhor, que ela venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, a ser ministrada, Senhor Deus, principalmente na minha vida, em primeiro lugar, Senhor Deus, porque se foi a mim que o Senhor tocou para trazer essa palavra, Senhor Deus, então que ela seja, Senhor Deus, verdadeiramente aplicada, ministrada e aplicada na minha vida, Senhor, no nome de Jesus, que eu te oro assim e te agradeço, Senhor. Amém e amém. Amém, queridas. Que bom, né? Mais uma quinta e onde a gente vai estar compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado conosco, amém? Mais uma quinta, segunda quinta-feira, na realidade, né? Nesse novo formato, nesse novo projeto, né? Através de vídeos, né, do compartilhamento da palavra através de vídeo, e eu estou muito feliz, né, e o nosso desejo é que você seja abençoada com essa palavra, e se você for abençoada, que você compartilhe com outras amigas, para que elas possam receber também, mas da parte do Senhor, amém? E eu quero, antes de ler a palavra do Senhor, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sofrido adversidade? Creio que sim, né? Creio que cada uma de nós, independente desse tempo, eu não estou nem falando e referindo especificamente a esse tempo de pandemia, independente disso, nós enfrentamos adversidades todos os dias das nossas vidas, amém? Mas existe uma forma correta da gente enfrentar cada uma delas, né? E eu quero falar aqui um pouquinho sobre dois exemplos na Bíblia. Dois exemplos, um errado, um exemplo que a gente não deve seguir, e o outro exemplo é a forma correta, a forma que Deus verdadeiramente quer agir na nossa vida, como que nós devemos nos posicionar, amém? E eu quero, em primeiro lugar, te convidar para o primeiro exemplo, que está no primeiro livro de Reis, 19. Primeiro Reis 19, a partir do versículo 1, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E prosseguindo aqui o texto, no versículo 8, diz assim: Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse:
sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, e todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou-lhe a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Vamos até aqui. Esse texto aqui fala do profeta Elias, muito conhecido Elias. Elias que confrontou Jezabel. Elias que viu fogo do céu descer. Elias que experimentou do Senhor milagres, que foi instrumento de Deus para que milagres fossem gerados. Elias que experimentou o Deus de fogo, o Deus que se apresenta com fogo, o Deus que se apresenta com a manifestação sobrenatural da natureza. Elias aqui, um homem tremendo, um homem temido, tão temido, que depois que ele confrontou os profetas de Baal, que está no capítulo anterior, depois você pode analisar, eu não vou entrar nos detalhes aqui do que Elias fez, para você poder avaliar, para você pesquisar, para você ler a palavra. Leia no versículo, no capítulo de 1 Reis 18, onde fala de como Elias confrontou e venceu os profetas de Baal. Elias viu, ele debochou. Elias debochou do Deus com letra minúscula, do Deus deles. Por quê? Porque Elias sabia o Deus a quem ele servia. Elias mandou, que viesse fogo do céu, e veio fogo do céu para consumir o holocausto. E eu não vou falar porque você vai pesquisar sobre isso. Você vai ver como Elias foi tremendamente usado. O que eu posso te adiantar, o que eu posso te dizer aqui, para levantar a sua curiosidade, é que Elias foi um homem tremendamente usado por Deus, um homem temido, tão temido que Jezabel, no capítulo 19, o que ela faz? Ela manda apenas um recado para Elias. Ela manda apenas um recadinho para Elias, dizendo o seguinte: olha, avisa ele lá, aqui ó, assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, ela queria matar Elias. E o mais interessante aqui é que esse homem de Deus, esse homem que foi tremendamente usado por Deus, esse homem que foi agente de milagres anteriores a isso, esse homem que viu a manifestação de Deus na vida dele e através da vida dele, esse homem simplesmente se atemoriza, se aterroriza com uma simples ameaça de Jezabel. E a gente começa a entender, fazer aplicações desse texto na nossa vida,
como que muitas vezes as circunstâncias que nos cercam, as adversidades que nos cercam, elas fazem com que a gente fique desesperado simplesmente. Diante de uma ameaça, diante de uma possível notícia ruim, a gente se desespera. E Elias, o que ele fez aqui? A palavra diz que Elias foi se refugiar, ele se refugiou numa caverna. E é tão lindo o cuidado do Senhor, porque o Senhor, ele está com a gente o tempo todo, ele cuida da gente o tempo todo, e tem hora que a gente precisa entender os sinais, a gente precisa entender os sinais que Deus fala com a gente, os sinais que Deus está dando para a gente, para mostrar que Ele está cuidando. E Deus aqui enviou um anjo para falar com Elias. Aqui no versículo 4, e ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Elias pede a morte, por uma simples ameaça. Esse homem que já tinha sido tremendamente usado por Deus, esse homem que já tinha visto, experimentado os milagres de Deus, esse homem pede a morte por medo. E aí eu pergunto, quantas vezes nós, diante de situações que a gente pensa, né, que a gente imagina que não tem jeito, a gente pede a morte, talvez não a morte física, mas a morte, a gente entrega a nossa vida como numa morte espiritual, morrendo espiritualmente. E às vezes até a morte física sim, porque tem pessoas que têm desistido. Talvez você seja uma dessas pessoas que já tenha pedido a morte alguma vez, que esteja pedindo a morte por simplesmente achar que não tem jeito para a sua vida, por estar desesperado, com medo, e talvez você esteja nessa situação. Mas a palavra do Senhor, ela nos adverte, ela nos ensina, ela nos orienta para algumas outras coisas que eu quero ler aqui com você, né? O anjo veio a primeira vez e perguntou para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Levanta e come. Não foi isso que diz a palavra? Não foi isso que o anjo falou para Elias? Levanta e come. Por quê? Porque ele, prostrado daquele jeito como ele estava, não tinha condição de ser feito nada. Então o anjo fala a primeira vez: levanta e come. E quando Elias olhou para o lado, ele viu a provisão do Senhor ali para que ele comesse. E o anjo torna a dizer, pela segunda vez ele fala: levanta e come, porque muito comprido será o teu caminho. Ele já adverte e já acrescenta, né? Ele manda que Elias levantasse e ele acrescenta algo, porque o seu caminho será grande, você tem um caminho a percorrer, né? E quantas vezes o Senhor fala pra gente: levanta, porque você tem um caminho a percorrer. E a gente vai e se alimenta daquela primeira palavra que o Senhor nos dá, se alimenta daquele renovo que o Senhor vem e ministra sobre nós, e a gente esmorece novamente. E no versículo 9 diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. Olha aí, pela segunda vez ele comeu, caminhou 40 dias, mas a palavra diz que ele entrou numa caverna. Quantas vezes a gente entra na caverna, mesmo o Senhor suprindo as nossas necessidades, mesmo o Senhor nos dando força para que a gente caminhe mais um tempo? Quantas vezes o Senhor pede que a gente se levante, que a gente caminhe, que a gente prossiga, e quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Note, eu torno a dizer, Elias foi um homem que experimentou o sobrenatural de Deus, foi um homem que experimentou coisas tremendas da parte do Senhor. Quantas coisas você já experimentou de Deus? Quanto cuidado você já experimentou de Deus? E você às vezes se coloca numa caverna, vez por outra você se coloca numa caverna novamente. E não parou por aí, o Senhor continuou ministrando na vida de Elias, né? E o texto fala que mais uma vez, nós pergunta: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso. Aí ele fala, né, do coração dele, que Deus conhece. Só que ele diz que ele ficou sozinho. Meu Deus, esse homem tinha experimentado coisas tremendas, e esse homem diz aqui que ele ficou sozinho.
depois, numa nova oportunidade, eu não vou ler novamente para a gente ganhar tempo aqui, mas numa nova oportunidade, Deus fala com ele: o que você está fazendo aqui? E ele fala de novo, a mesma coisa. Ele não tinha percebido que o que Deus estava querendo saber: ei, o que você está fazendo aqui? Vambora, levanta, segue adiante. Fui eu que te sustentei até aqui, então eu não vou te desamparar. Você não está sozinho. Então ele entrou num sentimento de autopiedade, de autocomiseração, e ele simplesmente parou ali. E o que aconteceu com Elias? Depois de várias vezes ele ser perguntado: o que você está fazendo aí, Elias? Deus então fala para ele levantar, e ele ungiu, né? Dentre outros, ele ungiu a Eliseu em seu lugar, como profeta em seu lugar. E a partir daqui a Bíblia só vai falar depois de novo de Elias, no momento quando ele é levado numa carruagem de fogo, porque o ministério de Elias a gente não se fala mais dele. E a partir daqui começa o ministério de Eliseu tremendo, que recebeu a porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero trazer com esse texto aqui? Que o homem que experimentou coisas poderosas, sobrenaturais do Senhor foi um homem que temeu, e um homem que simplesmente entregou os pontos, e ao invés de ele olhar para tudo aquilo que Deus tinha feito, que Deus nunca tinha deixado ele só, esse homem olhou para as circunstâncias, esse homem parou, esse homem se colocou prostrado, enquanto Deus mandava: fica de pé. Esse homem ficou prostrado e foi vencido pelas circunstâncias. Amém? E uma segunda situação que eu quero te mostrar está no livro de Lucas. Lucas 15. É um texto também muito conhecido, que fala da parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daqueles da terra, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos. E desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço fome. Agora presta atenção no versículo 18. A atitude desse jovem, desse homem, a gente não sabe, né, a idade ao certo, a Bíblia não fala nem o nome dele, só chama de filho pródigo. E diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Que coisa tremenda. O que me chama mais atenção nesses 2 textos, entre esses 2 textos, é que no primeiro texto, Elias experimentou o poder de Deus. Elias experimentou coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Elias viu coisas tremendas, e através dele, milagres foram feitos. Ele foi o canal, ele foi o profeta usado pelo Senhor para que o milagre viesse e confrontasse Jezabel e os profetas de Baal. Ele experimentou isso. Mas Elias, o que acontece? Ele vai para a caverna, ele se coloca em posição de prostração, mas não a prostração perante a face do Senhor, de prostração diante das adversidades. E nesse texto aqui de Lucas, fala que ele, o filho pródigo, ele causou tudo isso. Tudo que ele estava sofrendo aqui foi causado por ele, foi causado por uma atitude dele, foi causado porque ele desejou o quê? Receber a sua parte da herança,
e antes, né, da hora, porque herança só tem herança, só recebe herança depois que o pai morre. E ele recebeu aqui a herança com o pai ainda em vida. Então, ele aqui tem a atitude de, mesmo ele sendo ele que pecou, ele não se colocou aqui em posição de vítima. Percebe que Elias, ele ficava falando o tempo todo: ah, mas eu tô sozinho, eu tenho muito amor por Deus, eu fiz, né, meu coração é do Senhor, mas eu tô aqui sozinho. Mas esse jovem aqui não. Ele fala o quê? Ele começa a lembrar, diante daquelas circunstâncias, que ele desejou comer bolota de porco. O que ele fala aqui? Poxa, quantos trabalhadores do meu pai não tem a comidinha deles, não tem, né, tudo direitinho, e eu aqui desejando isso. Aí ele toma uma atitude, percebe que ele teria motivos aqui até para pensar assim: ah, meu pai não vai querer me ver. Como que eu vou chegar na presença do meu pai? Como que eu vou chegar na presença do meu pai, sendo eu que fui o causador disso tudo? Eu não vou ter cara de enfrentar o meu pai. Não, queridos. Ele mesmo declara assim no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra o pai, pequei contra o céu e perante a ti. Esse posicionamento é dele, queridos. E esse texto traz um ensinamento tremendo para nós, porque muitas vezes a gente fica esperando que outros intervenham a nosso favor, não é? Nessa situação aqui do filho pródigo, ele poderia ter feito o quê? Eu vou tentar ver se alguém conversa com meu pai, para sondar lá o coração do meu pai. Não é assim que às vezes a gente faz? Quando a gente não tem coragem de enfrentar os nossos erros, quando a gente não tem coragem de enfrentar as situações, não é assim que às vezes a gente faz? Ah, vou falar com um amigo em comum, que aí ele vai sondar e ver como está meu pai. Não, ele não teve medo, ele simplesmente se levantou. E é isso que eu quero falar para você nessa tarde, nesse dia de hoje. Eu não sei se você vai assistir, em qual momento você vai assistir esse vídeo, mas é o que eu quero falar para você hoje. O Senhor, para falar com a gente, queridos, a gente precisa estar de pé. O Senhor pede que a gente se levante. Note que com Elias o anjo falou, a primeira coisa que o anjo falou: levanta-te. A primeira atitude que Elias precisava tomar era se levantar, porque não tinha como Deus fazer qualquer coisa, não tinha como ele prosseguir naquilo que Deus tinha para ele, se ele continuasse prostrado, caído daquele jeito. No filho pródigo não precisou ninguém mandar ele levantar. Ele percebeu que ele estava caído. Ele percebeu que a condição dele era a condição que muitas das vezes eu e você nos encontramos. Às vezes a gente não está afastado do Senhor, não. Às vezes não é isso. Mas às vezes a gente está tão caído diante das circunstâncias, tão prostrada diante das circunstâncias, das lutas, das adversidades, das dificuldades, das coisas que ainda não aconteceram, que a gente olha para as circunstâncias. Mas esse jovem aqui, ele não olhou. Ele olhou para as circunstâncias, mas para que aquilo impulsionasse a ele a lembrar que na casa do pai dele ele tinha pão, na casa do pai dele ele tinha abrigo, na casa do pai dele ele tinha morada, ele tinha amor. Sabe, queridos, no texto de Ezequiel, é muito tremendo esse texto, Ezequiel 2, ele começa falando assim: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O que quer dizer isso aqui? Ezequiel, no final do capítulo 1, o capítulo 1 fala que Ezequiel estava tendo uma visão da glória de Deus. E era algo tão tremendo, tão poderoso, que no final do capítulo 1 diz que Ezequiel se prostrou diante daquilo ali. Mas o próprio Deus fala com Ezequiel assim: Ezequiel, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. E o que eu aprendo, o que eu trago de aprendizado para mim e para você nesse dia de hoje, é que para que o Senhor fale conosco, queridas, para que o Senhor faça qualquer coisa nas nossas vidas, é preciso a gente ficar de pé. Não adianta a gente estar olhando para as circunstâncias, não adianta a gente ficar com pena de si mesmas, não adianta a gente ficar achando que a nossa situação não tem jeito, porque tem.
Como o filho pródigo, ele lembrou, na casa do meu pai eu tenho pão. E você sabe que quando você está na presença do Senhor, queridos, quando você está em intimidade com o Senhor, quando você está na casa do Pai, quando você está com seu coração ligado com o Pai, há alimento, há sustento, há provisão, há cuidado, há alegria. Só o Senhor Jesus pode trazer isso para nós. Só que muitas vezes a gente fica presa nas circunstâncias. Muitas vezes a gente faz como Elias e resolve diante das circunstâncias, das lutas diárias, das nossas adversidades. A gente resolve simplesmente ir para a caverna. Mas eu quero te dizer, querida, que caverna não é lugar daquela que Deus chamou para trilhar um caminho nele. Não é lugar para nós, queridos. Nós precisamos entender que é preciso estarmos aliançadas e alicerçadas nele. Só quando a gente lembra, como o filho pródigo lembrou aqui, só quando a gente lembra que na casa do Pai a gente tem amor, a gente tem morada, a gente tem alimento, a gente tem sustento, a gente se levanta. Então eu quero te convidar nesse dia de hoje a ficar de pé. A ficar de pé, que você fique de pé para que você possa receber o que o Senhor tem para você. Deus te fala hoje, filha, como ele falou com Ezequiel, fica de pé. Como ele falou através do anjo para Elias, fica de pé. E na atitude que aquele filho pródigo teve, de vou me levantar e vou ficar de pé e vou lá até meu pai, eu quero te convidar. Eu não sei qual a sua situação hoje. Eu não sei se a sua situação é como Elias estava, se você está na caverna diante das adversidades, se você está com medo de tudo, se você está achando que não tem mais jeito. Eu não sei se você está na caverna. Eu não sei se você, como filho pródigo, se desviou daquilo que Deus tinha para você. Mas o que eu quero te dizer é que em ambas as situações, Deus te fala, se coloca de pé porque Ele quer falar contigo. Se coloca de pé porque Ele quer ministrar na tua vida. Se coloca de pé porque o que Ele tem para derramar na sua vida só pode ser derramado se você se colocar de pé, querida. Entenda que só há vida nele. Só há vida nele. Nossas insatisfações, as nossas dificuldades, as nossas lutas só podem ser vencidas se a gente estiver nele. Amém? E é o que eu quero falar para você nesse dia de hoje. É que eu peço ao Senhor para que seja ministrado na tua vida hoje. Se você está afastada da casa do Pai, querida, dê um fim nisso. Que esse seja o dia que você, como aquele filho pródigo, se levantou e falou assim: levantar-me-ei e vou até o meu Pai. E fala: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Fale isso para o Senhor, querido. Fale isso para o Senhor. Ou talvez, se você estiver na casa do Senhor, se você está aliançada com o Senhor, mas infelizmente você está na caverna, eu quero te dizer, sai daí. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo na caverna? A caverna não é o teu lugar. Amém? Meu desejo é que você receba essa palavra no teu espírito, medite nela. Medite em 1 Reis 19, mas dê uma passada antes no que foi Eliseu, como ele agiu, como ele era um homem tremendamente usado por Deus e ousado, porque ele tinha ousadia. Como que um homem ousado desse jeito? Provavelmente por alguma ferida na sua alma, a palavra entrou e nós não estamos livres disso. A palavra entrou, a ameaça de Jezabel entrou e ele correu e se refugiou. Então medite nisso, medite na parábola do filho pródigo. Medite nessa palavra, Lucas 15. Medite, porque Deus quer falar com você. Deus quer te tirar dessa situação. Deus quer te tirar dessa prostração. Você precisa caminhar. Caverna não é o seu lugar. Você precisa caminhar. Amém? Que Deus te abençoe e que você receba essa palavra no teu espírito. E eu quero orar com você agora. Eu quero orar para que essa palavra venha gerar frutos na sua vida. Amém? E se você foi abençoada por essa palavra, que você possa levar isso adiante. Mas, querida, ministra isso todos os dias na sua vida. Enquanto essa palavra não entrar. Enquanto essa palavra não for verdadeiramente vivida por você. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu quero, Deus, abençoar cada irmã, Senhor Deus. Cada uma, Senhor Deus. Cada uma dessas mulheres, Senhor Deus, que receberam essa palavra, Senhor.
porque eu sei, Senhor, que se essa mensagem chegou à vida de cada uma delas, é porque o Senhor tem algo a ministrar na vida de cada uma delas, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que eu te oro assim, eu te agradeço e coloco diante de Ti a minha vida e a vida das minhas irmãs, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se você quiser compartilhar, compartilhe. Se você foi abençoada, compartilhe as descrições, né, da igreja, do nosso endereço, telefone. Se você quiser falar algo, compartilhar algo conosco, se você quiser tirar alguma dúvida, a gente vai colocar aqui na descrição. Do YouTube tem a descrição, né, da igreja, do nosso endereço, telefone, como você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Deus te abençoe.